Você já sentiu como se seus medos estivessem te paralisando? Como se algo invisível estivesse bloqueando o caminho entre você e seus objetivos? E se eu te dissesse que é possível transformar esses mesmos medos na força que pode te impulsionar para frente? Hoje vamos explorar um poder que todos nós temos dentro de nós, a capacidade de transformar crises em oportunidades e o medo em motivação. Fique comigo até o final, porque vou compartilhar uma história inspiradora de alguém que enfrentou adversidades extremas e encontrou forças onde menos esperava. E mais importante, você vai aprender como aplicar essas lições na sua própria vida. O medo é uma das emoções mais primitivas que temos. Ele existe para nos proteger, nos alertar sobre perigos e nos preparar para reagir. No entanto, na nossa vida moderna, onde os perigos não são mais predadores ou situações de sobrevivência imediata, o medo muitas vezes se transforma em um obstáculo psicológico. Ele pode nos prender em ciclos de paralisia, fazendo com que evitamos situações novas ou desafiadoras. Para entender isso, precisamos olhar para o cérebro. A amígdala, uma pequena estrutura em forma de amêndoa, é responsável por detectar ameaças e ativar a resposta de luta ou fuga. Essa reação é poderosa e imediata, mas muitas vezes desnecessária no contexto de medos abstratos, como o medo de fracassar ou de mudar. A boa notícia é que o medo também é uma fonte de energia. Quando aprendemos a entender como ele funciona, podemos redirecionar essa energia para nos ajudar a agir. Imagine que o medo é como um alarme. Em vez de ignorá-lo ou tentar desligá-lo, você pode ouvi-lo e usá-lo para criar um plano. Aqui entra a resiliência, uma habilidade que pode ser desenvolvida e que permite que você não apenas enfrente seus medos, mas os transforme em um motor para a sua vida. Resiliência é a capacidade de se adaptar, crescer e prosperar diante de adversidades. Ela não é algo reservado a pessoas extraordinárias, mas uma habilidade acessível a todos. Quando enfrentamos o medo com resiliência, não estamos tentando eliminá-lo, mas sim aprender a lidar com ele de maneira saudável. Um dos primeiros passos para isso é reconhecer o medo. Muitas vezes tentamos esconder ou evitar nossos medos, mas só podemos enfrentá-los quando os identificamos claramente. Depois de reconhecer o medo, o próximo passo é aceitá-lo. Isso pode parecer contraintuitivo, mas aceitar o medo significa entender que ele é uma reação natural e que está ali para nos proteger. Quando paramos de lutar contra ele, podemos começar a trabalhar com ele. A partir daí, entra a ação. Pequenos passos são cruciais aqui. Muitas vezes tentamos superar nossos medos de uma só vez, mas a chave está em dividir o desafio em partes menores e mais gerenciáveis. Por exemplo, se você tem medo de falar em público, comece falando para um grupo pequeno, depois para um grupo maior, e assim por diante. Cada passo bem-sucedido aumenta sua confiança e reduz o impacto do medo. Vamos ver isso em prática por meio de uma história inspiradora. Imagine alguém que perdeu tudo de repente: trabalho, estabilidade financeira e até mesmo sua autoestima. Em um momento de desespero, essa pessoa poderia ter desistido. Mas em vez disso decidiu enfrentar o medo da mudança e dar um passo de cada vez. Primeiro, identificou o que mais a assustava, o desconhecido. Depois aceitou que o medo fazia parte do processo. E finalmente começou a agir. Procurou oportunidades, pediu ajuda e foi atrás de novos aprendizados. Com o tempo, reconstruiu sua vida de forma ainda mais significativa. O que fez a diferença não foi a ausência de medo, mas a decisão de não permitir que ele a definisse. Agora quero que você experimente algo prático. Feche os olhos e pense em um medo que está presente na sua vida neste momento. Respire fundo e observe como ele se manifesta no seu corpo. Talvez seja um aperto no peito, uma tensão nos ombros ou um pensamento que se repete. Sinta o medo sem julgamento. Agora, visualize essa energia se transformando em motivação. Imagine-se agindo, mesmo que seja com um pequeno passo para enfrentar esse medo. O que seria esse passo? Talvez seja enviar um e-mail, fazer uma ligação ou simplesmente planejar o próximo movimento. Escreva isso agora. A ação começa com uma ideia e cresce a partir da sua determinação. O que você aprendeu hoje é poderoso. O medo não é o seu inimigo. Ele é um lembrete de que você está vivo e de que há algo importante a ser enfrentado. A resiliência é a ponte que conecta o medo à motivação, e você tem a capacidade de construir essa ponte sempre que precisar. Momentos difíceis são como tempestades. Parecem intermináveis enquanto estamos no meio delas, mas ao atravessá-las, saímos mais fortes, mais sábios e mais preparados para o que vier. Se este vídeo te inspirou, curta, compartilhe com alguém que também precisa ouvir esta mensagem e inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Lembre-se, o medo não te define. O que te define é como você reage a ele.
Acredite no seu potencial, confie no processo e continue avançando. A transformação começa agora com você.